Existe uma visão no âmbito do teísmo clássico que alguns de vocês conhecem, mas reconheço que muitos desconhecem. E eu sempre notei que alguns conhecem, mas sem muito domínio. Eu estou falando aqui da doutrina da simplicidade divina. Essa doutrina preconiza, de maneira resumida, que Deus não possui partes metafísicas, lógicas, por exemplo. Não há em Deus distinção entre essência e existência. Em Deus não há distinção entre ato, potência. Deus não poderia ser como um objeto concreto, delimitado por matéria e forma. Em Deus não há composição de nenhuma natureza. E é claro que em Deus não há acidentes e não há espaço para potências. Deus é ato puro. E essa doutrina ela é cara ao teísmo clássico porque ela serve de suporte à ideia de Deus como um transcendente. E ela também serve de suporte para a ideia de um ipse esse subsistens, né? Um Deus enquanto um ser que subsiste por si, autossuficiente, portanto, um ser necessário. Outro modo de pensar nessa simplicidade é perceber que em Deus os seus atributos são todos idênticos, e idênticos a si próprio, de modo que Deus se confunde com seus atributos, sendo pura simplicidade. Por exemplo, Deus não apenas existe, como ele é sua própria existência. E aqui eu quero apresentar uma objeção, mas que não vai na direção de mostrar inconsistências internas na ideia de um ser com vários atributos, mas que ao mesmo tempo é puramente simples. Mas essa é uma crítica no âmbito aqui da filosofia analítica contemporânea, mas ela demanda uma percepção ontológica distinta daquela do tomismo e do teísmo clássico. Para os filósofos analíticos contemporâneos, propriedades são entes abstratos, né? Que os objetos concretos possuem no sentido de exemplificá-los ou instanciá-los, diferente do modelo ontológico clássico, onde essas propriedades realmente existem e são partes constituintes do ser que as possui. Mas a minha objeção aqui vai na direção de evidenciar duas possíveis incompatibilidades dessa doutrina da simplicidade divina com outra doutrina muito cara ao teísmo, que é a doutrina da Trindade. A primeira parte da objeção é a crença num Deus trinitário, que apesar de se apresentar como uma única substância, ele é expresso em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ocorre que, ainda que essa distinção se dê numa mesma substância, não deixa de haver aqui uma distinção que se apresenta enquanto três pessoas. É como se uma dessas pessoas da Trindade apresentasse, ainda que de maneira efêmera, uma distinção em relação às outras duas pessoas da Trindade. Se eu digo que há um aspecto que é o Pai, outro o Filho e outro o Espírito Santo, eu estou assumindo que há alguma distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. E essa distinção se ilustra como uma privação nas outras duas pessoas. Aquilo que faz, por exemplo, o Filho ser distinto do Pai, ao ponto de justificar ser o Filho, ilustra no âmbito dessa distinção que há uma privação em um que está presente no outro, de modo a justificar essa distinção de pessoa. E se há essa privação que permite a distinção em pessoas, há uma espécie de potencialidade, uma espécie de potência não atualizada. E isso, de alguma maneira, acarreta um problema para a ideia da simplicidade e de um Deus que é puro ato, sem partes constituintes que justifiquem ali algum nível de mudança, de mutabilidade e de alguma potência que possa ser atualizada. A segunda parte da objeção é que não há uma proibição lógica de que Deus pudesse ter se encarnado não no Filho, mas em uma das outras duas pessoas da Trindade. Poderia ter sido o caso de Deus ter se encarnado não no Filho, mas na pessoa do Pai. E não há uma proibição lógica e de narrativa, porque poderia se construir uma narrativa justificando essa encarnação. O Pai, enquanto o Pai se pôs no lugar do Filho para de alguma maneira se encarnar e se sacrificar no lugar do Filho. Ele, com sua maturidade de Pai, quis assumir para si esse fardo. Então poderia se construir uma narrativa desse tipo, de modo que seria logicamente justificável que o Pai e não o Filho tivesse se encarnado. Mas se isso é verdade, significa que há uma potência
dentro do ser de Deus, que é essa possibilidade dele ter se encarnado não no Filho, mas no Pai, por exemplo. E essa possibilidade de que Deus pudesse ter se encarnado não na pessoa do Filho, mas na pessoa do Pai, por exemplo, ilustra uma potencialidade ali não atualizada, que ilustra que Deus tinha a potência de se encarnar aqui na Terra noutra pessoa, distinta da pessoa do Filho. E de novo aqui nós temos um problema para um aspecto importante dentro da doutrina da simplicidade, que é Deus como ato puro, sem potência alguma. E se alguém objetar dizendo que era necessário que Deus se encarnasse na pessoa do Filho, por conta exatamente dessa simplicidade e do seu ato puro, então esse necessitarianismo implicaria que o nosso universo, a criação de Deus, também não poderia ser diferente. Nenhum ato, nenhum agir de Deus poderia ser diferente. Isso implicaria um necessitarianismo da criação, ou seja, Deus não teria escolha também em criar o universo e criar o universo que criou. Portanto, não só Deus seria necessário, como a sua própria criação seria também necessária, consequentemente. Mas, enfim, espero que tenham gostado dessa objeção e sintam-se à vontade para manifestar aí, seja alguma concordância ou alguma divergência, e espero que tenham gostado do conteúdo.